Olá, eu sou a Karina, sou psicóloga e sou astróloga e vou falar, dando continuidade aí na série Signos. Nesse vídeo vou trazer algumas informações sobre o signo de Peixe e vou continuar falando dele ao longo de mais 2 vídeos, porque é difícil falar, né? Num vídeo só fica muita informação, acho que fragmentando a gente consegue absorver melhor, né? Então vamos lá. Peixes é um signo do elemento água, é um signo de característica mutável, né? O elemento água tem 3 signos: Peixes, Escorpião e Câncer. Cada um deles tem características peculiares, né? Características particulares que são definidas por essas outras características, né? Mutável, fixo e cardial. O signo de Peixes é um signo mutável, é o signo de água mutável, né? E eu gosto de trazer essa característica porque isso ajuda a gente a compreender o padrão psiniano, né? Lembrando que você pode se identificar com esse padrão e não ser do signo de Peixes, ou você pode ser do signo de Peixes e não encontrar muita ressonância com esse padrão. Não quer dizer que ele não esteja lá em algum setor da sua vida, com certeza está. Porque ter o Sol no signo de Peixes é uma coisa muito significativa que a gente sente em algum setor, com certeza. Mas às vezes não é aquilo que você mais percebe em você, porque a sua carta astrológica é uma composição de outros elementos. E o mutável do Peixes, ele tem a ver com uma certa flexibilidade, né? Uma certa capacidade até de transitar de um estado de espírito, um estado emocional para um outro, completamente diferente e muito rapidamente, né? Porque tem essa característica, e isso não provocar grandes impactos, né? Grandes desestabilizações, grandes vergonhas na pessoa, porque é da natureza dela funcionar dessa forma, né? Então, sendo um signo de água, é um signo que está falando de conteúdos profundos, conteúdos do nosso inconsciente, bem inconsciente mesmo, porque as águas que estão relacionadas ao signo de Peixes são as águas do mar. Então, o mar é muito profundo e muito expansivo, é muito grande, né? Tem toda uma... e a gente conhece muito pouco, então tem essa questão também ali muito presente no padrão psiniano, né, de que ele acessa níveis de funcionamento ou conteúdos das suas memórias e, portanto, das suas emoções, que às vezes a sua consciência ainda não está preparada para organizar, né? Então, isso tudo no plano sutil. Então, são pessoas muito sensíveis, são pessoas que veem muito longe, sentem muito longe, mas às vezes não percebem, não sabem como lidar com essa sensibilidade, com essa visão, porque se trata de coisas ainda muito profundas que a nossa sociedade ainda não está preparada para organizar. Mas essa pessoa que se identifica com esse padrão, precisa saber que isso está ali e que é uma habilidade, né? E criar coragem para tentar explorar melhor, conhecer melhor o seu inconsciente através de que ferramenta for, né? Tem várias ferramentas, às vezes tem pessoas que fazem regressões, tem pessoas que fazem terapia, né? Tem pessoas que vão fazer a sua carta astrológica para se conhecer melhor, tem pessoas que dançam para se conhecer melhor, né? Cantam, enfim, várias coisas. Inclusive a arte é um dos elementos que o padrão psiniano se aproxima bastante, né, desse elemento, porque exatamente tem todo um simbolismo, a linguagem simbólica também está ligada, a capacidade de leitura simbólica está ligada ao padrão psiniano, porque fala de você entrar mais a fundo, de você fazer contato com o campo de emoções e às vezes com uma gama de componentes
que estão ali sustentando uma imagem, né, e que você precisa sentir. Às vezes você não consegue pensar sobre isso, você não consegue organizar esse conhecimento, você sente, né? E aí sente através de calafrios, emoções, uma atração muito grande por algo, né? Uma inspiração muito grande, né? Você vai sentindo as coisas. E aí o corpo físico pode ser um termômetro, né? E também o corpo mental, dependendo do resto dos componentes que estão ali influenciando a sua personalidade, né? Mas o fato é que o padrão psiniano fala de coisas que nos tocam a fundo, bem a fundo, né? Tão a fundo que às vezes a gente ainda não sabe o que aquilo quer dizer. Por isso o mar, né? Os oceanos, há partes do oceano que a gente nem imagina como funciona, que tipo de criaturas estão ali, como é que as coisas ali, não é? Então, eu gosto muito de fazer essa conexão, porque ajuda a gente a entender que tipo de conteúdo, que tipo de funcionamento, né, que tipo de expressão tem esse padrão dentro de nós. E é muito legal, né? Inclusive tem pessoas que trazem o padrão psiniano como sendo uma forma, né, da gente se relacionar com um jeito muito mais amoroso, que a nossa humanidade ainda não chegou lá, né? Tá lá na frente. Né? A gente tá caminhando para ganhar essa consciência, para iluminar essa necessidade, né, da gente poder desenvolver uma concepção de amor que é universal, né? Então que extrapola a nossa individualidade e as nossas necessidades egóicas, né? E isso tem a ver com peixes, essa ideia do amor universal. Por isso que peixes também está relacionado com uma grande capacidade de empatia, uma grande capacidade da pessoa ajudar o próximo de forma incondicional, né? O altruísmo, de você doar e se relacionar sem esperar nada, porque você entendeu um sentido, porque você captou, na verdade, não entendeu necessariamente, mas você se conectou com um sentido mais profundo das coisas, que não está muito claro para sua consciência, mas que você sabe que está lá. Então você consegue ajudar movido por um amor que não está esperando nada em troca, né? Então a ideia de amor incondicional também é uma ideia muito presente, muito forte a ser desenvolvida e organizada nos padrões psinianos de desenvolvimento, né? É uma ideia que traz essa ideia de desenvolvimento, de crescimento. Isso tem muito a ver com peixes. Exatamente porque a gente acessa memórias profundas e muito inconscientes e vastas, a gente pode tocar em pontos muito doloridos. Então, o padrão psiniano também fala do crescimento através do sofrimento, porque a gente muitas vezes, né, a gente mantém algumas memórias inconscientes porque elas trazem uma carga emocional de dor, de sofrimento. Então elas ficam lá abafadas, né? A nossa consciência abafa isso, muito movida pela nossa necessidade de sobrevivência, né? Pelo ego. Então a gente abafa porque ela é muito sensível. Só que enquanto você não olhar para essa memória, para essas emoções, ela vai continuar sendo um fantasma na sua vida e provocando efeitos na sua vida. Então você precisa em algum momento abrir essa caixinha, sentir e organizar através da sua consciência, né? E Peixes fala disso, né? Ele fala desse contato que a pessoa acaba fazendo com certos sofrimentos internos emocionais, às vezes muito profundos, né? E isso pode levar a pessoa às vezes a ficar mal, né? Ficar mais melancólica, mais depressiva, né? Mais triste por não saber como lidar com isso.
Mas se ela for ganhando esse conhecimento, for ganhando esse encorajamento, ela vai conseguir, provavelmente, ressignificar muitas memórias, né? Porque vai mexer nessas memórias e reorganizá-las. Então, o padrão pisciniano fala de sofrimento, e lembre-se, né? Sofrimento, de uma certa forma, está relacionado no plano físico com atrito, e atrito com movimento, né? Movimento com crescimento. Então, tem alguns sofrimentos que a gente precisa experimentar para poder dissolvê-los e crescer, se movimentar, né? No sentido humano do termo, né? Crescimento para cima. E o padrão pisciniano traz essa inspiração para isso, né? Então vejam, é um padrão relacionado à arte, porque fala do campo simbólico, sente o campo simbólico, relacionado ao nosso inconsciente, de uma certa maneira também a nossa missão de alma, o que a gente está desenvolvendo na vida, para que a gente existe, quem somos nós em profundidade, o que é que eu tenho que passar na minha vida ou nas minhas vidas, né, para quem gosta dessa ideia das outras vidas, para que eu me desenvolva, para que eu expanda, para que eu realmente evolua, não só como ser humano, mas no nível cósmico, né, para que eu realmente vá cumprindo a minha jornada de ser um ser que existe no cosmos, que faz parte do universo, porque a gente faz parte do universo, né? A gente está dessa forma aqui, mas a gente faz parte desse universo. Então, qual é a nossa contribuição num nível mais profundo? Por isso que Peixes, também a pessoa, né, que tem esse padrão ali, de alguma forma muito forte, ele vai falar, ele pode levar a pessoa a se envolver com assuntos transcendentes. Às vezes religiosos, mas nem sempre, né? Espirituais, transcendentes, porque isso vai dar uma organizada externamente em toda essa sensibilidade, em todo esse conteúdo inconsciente que está ali circulando, que a pessoa está acessando, está tocando, mas não está enxergando às vezes muito bem o que é, mas já sentiu, né? Como se você colocasse a mão em um objeto e o sentisse sem saber que objeto é esse. Então, você não tem como mais ignorar a existência dele, mas você também não sabe o que ele é, né? Então, às vezes, a espiritualidade, o envolvimento com atividades artísticas e até o exercício do amor incondicional ajuda o pisciniano a dar forma para esse conteúdo sensível que ele toca e ajudá-lo também na organização desse sofrimento que está ali e que às vezes está muito inconsciente, né? Por isso pode acontecer, dependendo do grau de resistência da pessoa em experimentar e organizar todas essas memórias, ela pode ficar muito fisicamente muito vulnerável, né? Ela pode adoecer com facilidade, baixar o sistema imunológico, né, de um jeito muito recorrente, né? Lembre-se que eu sempre falo das polaridades, né? E Peixes faz um polo com Virgem. E Virgem fala, né, do físico, da saúde física, porque eles estão conectados, né? Um complementa o outro. Então, esse conhecimento mais profundo vai ajudar você a equilibrar também o seu corpo físico, né? E a percepção do físico, essa conexão com o externo, que pode ser tudo isso que eu falei, né? O amor incondicional, a arte, a espiritualidade, o transcendente, te ajuda a organizar o seu ser, né? A organizar o seu físico. Vai refletir no seu corpo, vai refletir nas suas atitudes. Então, o transcendente se materializando no físico, no pessoal, né? No individual ali, no íntimo da sua existência. Então, essa polaridade fala muito disso. Então, se você tem esse padrão pisciniano, pensa, é legal conhecer um pouquinho também do padrão virginiano, porque um está complementando o outro de forma oposta, de forma complementar, né? Então, tem todos esses componentes ali, essa sensibilidade,
E eu acho que esses 3 pontos, pensando nessas características, né, do elemento água, junto com esse mutável, né, que é essa coisa fluida, que vai trazendo ali uma flexibilidade, não só com relação ao outro, mas com relação à sua própria expansão, né? O piscianiano, ele é capaz de pensar em si sobre várias perspectivas, né? Ele talvez não tenha tantos preconceitos operando no nível emocional dele, porque ele é mutável, porque ele é flexível, porque ele consegue se relacionar com a diferença, sentir a diferença como algo que faz parte dele, embora para a sua consciência, para a sua racionalidade, é diferente demais, né? Então, isso tem a ver com o componente mutável, né? E toda a parte emocional tem a ver com o elemento água. E aí eu acho que esses 3 pontos que eu falei nesse vídeo são os mais sensíveis ali pra gente pensar, dentre outros, tá? Tem muitos outros que vai aparecer ali nos próximos vídeos, mas essa capacidade, essa necessidade do piscianiano se envolver, desenvolver e de uma certa forma, né, materializar o amor incondicional, a arte, seja que tipo for de arte, né, que acho que isso é muito, muito importante, e de alguma forma a sua espiritualidade, né? Não colocar barreiras para reflexão sobre o que é o transcendente. E ver que às vezes esse mundo da fantasia, que é muito vivo no piscianiano, né? Por isso que ele tem esse jeitinho, esse estereótipo às vezes, ele é meio avoado, ele é meio lá no mundo da lua, mas esse mundo da fantasia, ele está trazendo, ele vem de um contato com esses conteúdos profundos, né, que eles podem estar muito desorganizados e aí não servir muito para a nossa vida concreta, mas que se organizados através de todos esses meios e outros, né, que podem existir, vai trazer ali um existir dessa personalidade muito bonito, muito inspirador, né? Muito sensível, bonito de ver, né? Bonito de ver. Einstein era um piscianiano, né? Vou falar dele melhor nos próximos, né? Mas ele trouxe essa sensibilidade, né? O Michael Jackson tinha, se eu não me engano, uma lua em peixes também. Então toda essa questão, né? Tem várias letras dele que fala dessa parte do social, do aceitar a diferença, né? E de um jeito muito sensível, muito afetuoso, né? Enfim. Eu vou continuar então falando ali do signo de peixes, aí falando um pouquinho da casa 12, que tem a ver com peixes, e do seu regente, dos seus regentes, né? Que é Júpiter e Netuno. E aí vocês vão poder conhecer um pouquinho mais desse padrão tão legal.